noite a todos. Estamos iniciando aqui mais um podcast, né, sobre mediação. Estamos com a turma de Direito, na disciplina de mediação. E convidamos, né, nossa mediadora para falar um pouco sobre a mediação escolar. Peço que você se apresente, né, para o pessoal. Em primeiro lugar, perdão? Não, pode falar. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao grupo, né, por me escolher para nós estarmos aqui nesse encontro. E a amiga Tereza, parceira de 15 anos por aí. Bom, eu sou Ariadne Araújo, eu sou pedagoga, psicopedagoga, mestra e doutora em família na sociedade contemporânea pela Universidade Católica. Participo de grupos de pesquisa Família e Mudança da Universidade Católica e de gestão social sustentável na UFES. Sou palestrante, organizadora de livros, escrevo artigos, enfim, o que a vida acadêmica nos leva. Atuei por quase 40 anos como professora, primeiro turno magistério na rede estadual de educação da Bahia e depois os últimos 28 anos como coordenadora pedagógica. Saí trabalhando com a EJA na questão dos exames supletivos, né? Os alunos que estão na EJA para terem sua vida escolar de forma mais rápida, né, para ser concluída, eles buscavam os exames supletivos, que eles são chamados de exames supletivos. Me aposentei tem 2 anos, mas continuo sendo convidada para palestras, jornadas pedagógicas, faço muita entrevista lá na rádio, porque eu trabalhei com mediação quando ainda não era chamada de mediação. Né? Vamos dar início, né, com algumas perguntas que a gente vai ter esse debate para entender mais um pouquinho sobre o que é a mediação, como é que ela funciona no âmbito jurídico. E Estela vai dar início a uma pergunta, né, sobre a mediação. Inicialmente, eu gostaria de saber de você, como você conceitua mediação a nível de ambos os princípios do ECA e da lei da mediação. E de que forma essa mediação escolar, ela se diferencia da conciliação e da arbitragem, no caso, outro método de resolução de conflito. Antes de responder, eu sempre gosto de contextualizar rapidinho, porque a gente bate assim mediação. Mediação é algo que a gente tem há pouco tempo, né? Vamos dizer assim, estudo. Mas a gente parte da Europa, né? Da Suécia propriamente dita e da Finlândia na década de 70, quando casos de bullying e de outras questões envolvendo abusos, né? Preconceitos nas escolas. Depois, a Noruega se junta e para que campanhas sejam feitas para evitar que esse tipo de situação ocorra nas escolas. Daí vai percorrendo, né, todo mundo, e claro, o pico de toda essa questão foi aquele atentado em Columbine High School, em 1999, quando os 2 estudantes, né, eles sofreram bullying a vida inteira e aí eles mataram professores e alunos. E aí o mundo todo acordou a importância de se voltar para a escola, né, de estudar o que estava acontecendo. E aí a gente tem que entender que em cada época, cada contexto, nós temos situações diferentes. Bom, chegamos para o Brasil, nós tivemos casos também de violência, de bullying, e aí, com a lei de mediação, em 2015, nós sabemos que a mediação, antes quero colocar que o primeiro ministério a usar a mediação foi o Ministério do Trabalho, mas somente o Ministério do Trabalho. Com a lei da mediação de 2015, ela deu espaço para que outros setores da sociedade fizessem uso da mediação. E aí a mediação foi passando, né, nós fomos conhecendo a mediação, nós fomos estudando a mediação, nós fomos formando mediadores. E hoje é uma profissão ser mediador em qualquer âmbito, em qualquer contexto. Bom, então quando ela chega para a escola, ela não chega de uma forma, vamos dizer assim, pautada no direito, a princípio. Né? Porque na minha época, e aí eu sempre gosto de ir, porque é bom que as pessoas contextualizem a situação. Na minha época não existia bullying. Apelidavam a gente, mas a gente não tinha trauma nenhum, a gente não ia psicólogo, a gente não planejava o assassinato do colega, porque era preta, porque tinha o cabelo trançado, porque usava óculos. Eu vivi uma época maravilhosa, ainda não tinha isso. Não tinha essa concorrência de roupa melhor, tênis melhor, porque o fardamento era um fardamento. Mas é lógico, se muda a sociedade, as transformações, infelizmente, nos trazem coisas boas, mas também nos trazem coisas não tão boas, né? Situações não tão boas. Então, o que começa a acontecer? A necessidade. E como é que a gente mediava? Eu posso dizer isso, eu já mediava na década de 1990, mas era assim, acontecia um problema, brigas, muitas brigas, por causa de namorados, brigas porque moravam numa mesma viela e o pai largou a mãe e foi morar com uma outra mulher e constituiu uma outra família. Então eles brigavam dentro da escola por questões que eles traziam de fora, muito mais por questões que eles traziam de fora do que pelo próprio contexto
da escola. É óbvio que já existiu um apelido, qualquer coisa assim. Então, como é que nós, né, a gestão, coordenação pedagógica, e também a gestão nós fazemos? Nós convidávamos os pais. Olha só, mediações, nós convidávamos os pais para que os pais comparecessem e nós pudéssemos dizer o que estava ocorrendo na escola. E nós tínhamos um livro onde nós relatávamos tudo o que aconteceu, o que vinha acontecendo, até chegar àquele ponto. Então, nós mediávamos dessa forma. E vou dizer, nós tínhamos muito êxito. Lógico que esse êxito não era 100%, mas nós tínhamos. Hoje, com a mediação, você já precisa ser preparado. Você precisa estudar, você precisa se especializar para você mediar qualquer conflito. Hoje é uma profissão ser mediador. Você tem que ter um perfil de mediador. Né? E a mediação, voltando, porque você tem a conciliação. Né? A conciliação, você não pode obrigar as partes, né, a participarem. Né? Não tem o melhor, não tem o definido, não tem o certo, não tem o errado. Né? E o juiz vai, claro, homologar aquilo que ocorreu. Na arbitragem, e aí eu digo, é necessário um profissional realmente da área de direito, que ele vai utilizar a lei, né? Porque diz lá que pode ser qualquer pessoa maior de 18 anos que possa mediar, conciliar, né, situações como essa. Na minha opinião, não. Eu acredito que tem que ser um profissional do direito. A pessoa, de um modo geral, tem a formação. E é por isso que tem, a professora Tereza também tem lá na própria universidade, que eu sou professora das disciplinas Sociedade, Família e Mediação de Conflitos no contexto pessoal. A especialização em Psicologia Jurídica e Mediação de Conflitos. Então, justamente para você saber lidar, né? Você formar, você praticar. Nas escolas ainda, nós não temos leis aqui. Nós temos uma lei, e aí eu vou pescar, porque todo mundo pesca em podcast, né? Faz parte em podcast, e eu vejo lá Ana Beatriz Barros e outros mais, eu também vou pescar aqui, que é a lei, nós temos a lei 9.522 de 2020 na rede pública municipal de ensino, que institui o programa de mediação escolar nas redes públicas. Então já instituiu, já há um preparo na rede pública municipal da nossa cidade, preparando mediadores para não só evitar, como mediar o conflito quando ele já está instalado. Então, cada estado no país, e aí eu já vou respondendo aqui na minha cabeça tudo o que vocês já tinham colocado, né? Trouxe, mas a gente vai falando, vocês vão perguntando. Nós não temos uma lei que diga que ela valha para todo o território nacional. Nós temos cartilhas como essa, leis, né? Eu trouxe aqui a cartilha que o desembargador Nunes, no estado de São Paulo, né? No estado de São Paulo, ela é de 2018, para que as escolas em São Paulo utilizem essa cartilha. Ainda não tem atuais? Ainda não tem. Ela foi divulgada, né, em 2018. É óbvio que aqui dentro dessa cartilha, que foi no marco, ela já sofreu alterações em alguns municípios de São Paulo ou não, certo? Mas é um documento de São Paulo. Numa aula também que eu dei uma palestra sobre justiça restaurativa na escola, uma aluna já me trouxe uma cartilha de Belo Horizonte. Então, assim, são documentos que estão sendo elaborados de acordo com, vamos dizer assim, a política, né, municipal, a política estadual, para que a gente tenha um olhar voltado para esses conflitos no contexto da escola, certo? Então, assim, as escolas ainda aqui em Salvador continuam mediando da forma como eu falei para vocês, né? Nós não temos ainda nenhuma lei. Eu gostaria de saber da senhora se tem limite jurídico na mediação no contexto escolar, baseado, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que não pode ser violado. Sim, bom, a mediação, como eu já havia dito antes, dentro do contexto escolar, ela basicamente continua a mesma na época, né, que eu fazia mediação e não era chamada mediação. Pronto, se nós não conseguirmos resolver, mediar aquele conflito, nós orientamos que pais ou responsáveis busquem um profissional de direito, né? De direito de responsabilidade para dar continuidade ao caso. Agora, quando você fala do aspecto jurídico de respeitar o ECA e a cartilha do adolescente, é óbvio, sempre será preservado. Por mais que aquele adolescente, que aquela criança, que aquele adolescente, que aquele jovem tenha infringido, né, o regulamento, o estatuto da escola, que a escola tem um PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, que é a nossa carta magna. Então, se ele
extrapolou que estava determinado, né, no contexto da escola, é óbvio que será respeitado o seu direito como criança, como adolescente, como jovem adulto, né, como o ECA estabelece, né, eles têm direito a receber atenção, afeto, serem ouvidos, estarem com seus pais ou responsáveis presentes, né? Então, é claro, toda essa mediação acontece com base no que está estabelecido. A coisa não é feita, a mediação não é feita, eu chamo, você briga ou tem um conflito com outro, mas assim, vocês viram recentemente um pai que atropelou um jovem voltando para casa com a irmã. E ele sai e diz ao jovem, volte para a escola agora. Você bateu no meu filho. Ele disse, mas eu não bati no seu filho. Você bateu. Aí o filho sai do carro, te bermuda, o joelho todo ralado. Você vai agora, porque eu vou ligar para seu pai, eu vou acertar com seu pai lá. Isso, o menino já estava caído no chão, porque ele jogou o carro contra o adolescente de 16 anos. E a irmã ficou lá, a irmã menor, voltando para ele, sem saber. Então, o que acontece? Ele está respondendo o processo. Primeiro, quando ele volta para a escola, que o pai do menino é chamado, que era o correto, sinalizar para a coordenação, para a gestão, para chamar os responsáveis, ou perdão, os responsáveis, pai e mãe, o que ele fez? Ele foi lá e resolveu. Quando ele chega na escola, ele é retido. A polícia é chamada, os pais do adolescente são chamados, e aí descobre-se que o filho dele praticava bullying com um rapaz que ele atropelou. O filho dele, ao sair da escola, escorregou e ralou a perna, porque foi uma pedra. E ele chegou em casa, ele tirou a farda, botou o short de seu pai, que foi o colega que bateu nele. O que foi que aconteceu? Teve que ir para a esfera jurídica. Primeiro passou pela escola. A coordenação, né? Os professores, a gestão, que já tinham sinalizado para ambas as famílias que ele, né, estava sofrendo essa pressão dentro da escola. É porque o bullying vai mais além do físico, do psicológico, né, da moral, enfim. Então, quando chega lá e que o filho dele diz que o outro rapaz ele está respondendo, porque a polícia foi chamada. Então a escola sabe até onde pode ir. Em nenhum momento, nenhum dos dois, nenhum agressor teve o seu direito, né, infligido, porque ele é um adolescente. Então, ali se atende ele baseado no ECA, né, porque é criança até 12 anos e o adolescente de 12 a 18 anos. Nós temos também uma cartilha do adolescente. Então, o direito dele não foi tirado ali na escola. Quem foi resolver isso? O pai. Está respondendo o processo. Então, a escola encaminha. Hoje nós temos a ronda escolar que não funciona como nós queremos, mas nós temos hoje instituições que nos atendem e que atendem esses conflitos. Então, em nenhum momento eles deixam de ser desrespeitados, né, nos seus direitos de crianças, como criança e como adolescentes. Ok? Muito obrigada. Agora, falando sobre a mediação no contexto internacional, você acredita que existem técnicas, por exemplo, usadas em outros países? Vamos citar Portugal, que são realidades que próximo ao Brasil. Podem ser aplicadas no contexto nacional? Olha, cada país, o seu nome é Luna. Olha, vamos dizer que nós temos uma base. Que base é essa? Nós temos uma base que hoje é necessário cuidar do contexto da escola. Ponto. Né? Dali saem grandes e graves problemas. Suicídios, né? Assassinatos. Então, cada país, hoje Costa Rica é considerado o país mais perigoso, com mais conflitos dentro do contexto da escola e com prisões. Costa Rica. O Brasil está em 16º lugar. Então, cada país tem suas peculiaridades e é óbvio, eu digo que tem uma base, né, desse contexto, do cuidado com o contexto e o cuidado de respeitar a criança dentro do seu estatuto de cada país e o adolescente também. E como todo local, chega um momento que nós não podemos, já vai mais além, como esse caso que eu acabei de contar, que tem uns 15 dias que aconteceu em São Paulo, vai mais além, entendeu? Então, assim, esses países, de um modo geral, vamos dizer assim, basicamente eles trabalham da mesma forma. Nos Estados Unidos a lei é muito dura, né? A lei é muito dura, porque lá eu fiquei assim, quando eu vi Costa Rica em primeiro lugar, né? E os Estados Unidos ficam um tempo sem ter, e quando tem é um caos para a humanidade. Então eu acredito que cada país respeite, é lógico, né, os seus estatutos. Cada escola tem o seu projeto político-pedagógico, né? Tem as suas normas de convivência. A mediação, como eu falei, ela vem tomando corpo. Né? Nós precisamos de mediadores. Agora, como profissionais, as escolas públicas, que fique bem claro, elas não têm como pagar um mediador, porque a realidade é esta. Os mediadores das escolas públicas são gestores,
os coordenadores, professores e até funcionários. Né? Nós formamos uma corrente, uma rede de apoio para inibir e também desconstruir esse conflito quando ele acontece. Né? Escolas particulares, eu digo a vocês, tudo acontece numa escola particular igualzinho que acontece numa escola pública. Só que acontece de forma velada. Drogas, estupros, festas. Então, não difere em nada. A pública parece que joga um ventilador e aí parece que a escola privada é perfeita. Né? Mas não é não. É a filha de uma amiga minha com sobrepeso, fazendo dieta em uma escola, vamos dizer assim, de status social muito elevado, né? De um ensino também rigoroso, voltada, é claro, que todas as particulares são para o ingresso na universidade. E aí ela desmaiou. Quando ela desmaiou, ela disse, não esquece de ter ouvido. A própria coordenadora disse, também essa menina tão gorda não come nada. Isso é uma forma de ver. A sorte é que eu conheço os pais, e são pais que são pais de diálogo, né? Porque nós sabemos que a mediação está muito voltada para a escuta ativa, para o diálogo, para o acolhimento. Né? Se a gente não tiver essas características, você não pode ser um mediador. Não tem como ser. Né? Imparcial, todos nós, né? Sabemos disso. Então, graças a Deus, ela não perdeu o emprego, porque até os pais pediram para que ela não fosse demitida. Né? Mas a filha ouviu, ela não disse nada, ela só foi dizer depois que saiu da emergência. Então, os conflitos também acontecem entre professores, gestores, né? Funcionários, contra alunos, contra o próprio grupo, né? Porque eu digo contra, porque aí não é trabalhar em parceria. Né? Então, assim, voltando à sua pergunta, então vai depender de contexto, né, da realidade de cada país. Mas só para trazer para vocês essa questão de Costa Rica está em primeiro lugar e o Brasil em 16º lugar, conflitos no contexto da escola. Né? Muito obrigada. Eu estava até, eu achei até interessante o esse fato, principalmente o caso que aconteceu recentemente. Eu me pergunto um pouquinho em relação com isso. Eu queria saber, na verdade, como é que o mediador no exercício da profissão ele consegue lidar com essa questão da pressão, da responsabilidade, com as dores de cabeça, então, causadas por conta desses casos de maior complexidade, como é que ele consegue, como eu posso dizer, como é que ele, na melhor maneira, vai conseguir lidar com aquela situação ali? Olha, é como se você tem que ter imparcialidade. Eu vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, preocupada. Mas olha, eu já passei por situações dentro da escola, você diz assim, esta não é a idade. Porque assim, incorporou uma outra pessoa que não era, sabe o que aconteceu, o que podemos fazer, vamos ouvir, que providências tomar, vamos chamar os responsáveis e, digo mais, depois de tudo resolvido, eu vou dizer a você, eu já saí do Hospital Santa Isabel 10h30 da noite, porque uma aluna furou a outra com a arma branca por causa de namorar. E aí depois de fazer isso tudo na escola, de organizar que cada professor saísse com suas turmas, porque a gestora estava no curso fora da cidade, e eu e a colega ficamos responsáveis pela escola, que na época tinha 4.000 alunos, época que a escola pública era cheia. Então, todos foram levados, ligamos para a polícia, ligamos para a ronda escolar, ligamos para a família, enfim, resolvemos tudo que tínhamos que fazer. Foi feito com essa imparcialidade, ouvindo as duas, cuidando da que estava ferida, né? As professoras de biologia, né, ali, enfim, aí fomos para o Santa Isabel, e eu só saí de lá quando os tios, que eram os responsáveis pela menina que perfurou a outra, chegaram, porque elas estavam de plantão no hospital, imagina, os dois eram enfermeiros. E ela era uma menina que frequentava a igreja. Então, assim, dentro da cabeça dela, ela estava sentindo muito falta da mãe, da presença da mãe que se separou do pai, e preferiu que ela ficasse morando com a família do pai. Então, a gente tem que ter esse cuidado, essa escutativa de saber por que aquilo aconteceu. Tem um caminho, tem uma história de vida antes daquilo ali acontecer. Bom, tudo resolvido, chega em casa 11 horas, você diz assim, cadê a Mulher Maravilha? Desapareceu. Porque assim, você desprende muita energia. Né? Você tem que fazer de conta que está tudo bem e que você tem que respeitar bem as leis, quem você tem que chamar, né, os responsáveis. E depois que você faz tudo isso, que você resolve, graças a Deus a menina saiu uma semana depois, não atingiu nenhum órgão gravemente, você diz assim, bom, eu consegui, mas agora eu tenho que dar um pouco porque é difícil. Você tem que ter controle. Você já imaginou se a festa foi perfurada? Entra e eu começo, e a outra colega me desesperar e gritar, o que nós íamos resolver? Por que nós íamos resolver aquela questão? Não, o conflito ia ser pior, já tinha conflito instalado.
né? Ela já vinha brigando por causa do mesmo namorado. E aí essa menina que foi tentar a igreja, uma menina excelente, aluna, ela esperou, ela saiu primeiro, ela faltou aula para esperar a outra sair. E graças a Deus, uma professora ia passando, veja a vida de professor. A professora ia para uma outra faculdade, ela voltou, pegou com plástico a arma, voltou para a escola, não foi para a faculdade. E ficou lá conosco até a polícia, nós tomamos toda a providência. Tem que ter essa coisa de união, de rede, de apoio. Então vai para além de leis, elas são necessárias nos fundamentos, mas vai muito além de você estar preparado, né, para ser, de ter um perfil, né, para ser. E depois que acaba tudo, pelo menos eu fico em frangalhos, me recupero, mas esperando que não aconteça outra, mas eu fico muito debilitada emocionalmente. Muito. Eu queria até pedir para você falar um pouco das situações, mas você já apresentou também. Porque eu já digo e já vou dizendo como é que foi a ação, né? Para otimizar o tempo. Nós gostaríamos de saber quais os principais desafios da profissão e depois responder O desafio é esse, né? Eu acabei de falar um desafio. Quando você vai mediar um outro conflito, vamos dizer assim, um divórcio, aqueles que não têm escândalos, não têm, eu estou falando quando você tem pessoas civilizadas que estão querendo que aquilo aconteça, ou no trabalho, um patrão com um empregador, ou de adultos, mas adultos que têm estabilidade emocional, né? Que sejam adultos, que às vezes ele tem idade, mas não tem maturidade para resolver aquilo ali. Bom, eu acredito que é diferente de uma mediação que você está com crianças, que você está com adolescentes, e que você está com jovens que estão atravessando a adultez, da adolescência à idade adulta. Então, é diferente, no sentido que você toma até, às vezes, para você como se fosse um pai e mãe que estivesse vivendo ali naquele momento, mas que você não pode tomar o partido. Você tem que saber conduzir com calma, né? Não deixar de ouvir os dois lados, né? Se possível, você ouvir primeiro, eu fazia muito isso, depois eu ouvia os dois. Tinha horas também que não dava para ouvir um cá e outro lá, juntas. E aí eu vou contar um outro caso, pode? Pode. Pronto. Duas primas lá, amigas, moravam na Liberdade. Elas iam juntas e passavam por lá, porque as notas não estavam muito boas, eu era coordenadora apenas. Faltando aula, chegando atrasada, porque a coordenação era na passagem. Então, sempre com elas ali. E as duas juntas, aí uma delas se engravidou. Os outros, gente, toda a conversa que eu vinha tendo não adiantou, né? Infelizmente, isso acontece. Então, um dia termina o intervalo, eu estou lá, tem uma caderneta, até para ver, a gente via uma caderneta única que os professores notavam, quem estava bem, quem não estava, brincando, então eu fazia uma lista que é para chamar os pais e conversar. De repente, o rapaz que era da mecanografia, as duas estão brigando, as duas eu não sabia quem era. Eu disse, vamos buscar. Ele não dá para trazer, que ajuda, pode deixar que eu dou para trazer. Quando eu disse quem era, eu já fiquei com a outra coisa. Quando eu vejo as duas, o rosto todo arranhado, tufo de cabelo na mão. Aí botei as duas. Calma. Aí ele foi buscar água para as duas, a colega também. Não quero ouvir agora. Eu não quero ouvir muitas vezes. Agora eu quero que vocês, por favor, respirem, relaxem, para que a gente possa conversar. Bom, isso aconteceu. Aí eu disse, bom, quem vai começar? Aí uma disse, eu quero começar. E a outra disse, pode. Pronto. Aí eu disse, professora, primeiro eu quero dizer à senhora que eu tomo um remédio descontrolado de faixa preta. Gente, quando ela disse isso, olha, caí da cadeira, não vou mentir, rindo, porque você está preparada. Eu estava preparada para ouvir a escutativa, que não se chamava na época, para daí já passar para o passo seguinte, que era registrar, chamar os pais, os responsáveis, mas aí ela me diz que tomava medicação de faixa preta e descontrolado. Eu disse, olha, em primeiro lugar que é remédio controlado de tarja preta. Mas tudo bem, peço desculpa porque eu me descontrolei no riso, não vou mentir. Não vou mentir, a sua não era, eu disse, bom, agora eu já ri, que não era para ter acontecido isso, peço desculpas e vamos lá. E aí eu fui firme com as duas ali na hora, né? Aí acabou uma pedindo desculpa, outra, eu digo, sim, mas isso não vai terminar aqui, porque eu não quero que termine aqui. Vocês vão assinar. E aí eu sou boa de escrita, né? Já tinha lá meu caderninho pronto, assina aqui, já preparado para sua mãe e seu pai, sua mãe e seu pai. Estou esperando aqui, mas eu estou esperando. Ou, ser responsável pode ser seu pai, sua mãe, nós vamos conversar. Depois da conversa com eles, eu chamo as mães. Então, assim,
tem essa questão. Você precisa estar preparada para tudo que você não está. Eu quase caí no chão quando ela me disse isso. Então, assim, é necessário, prioritariamente, você saber o que você quer fazer da sua vida, da sua profissão. Né? Terapia, na época eu nem tinha terapia, porque aparece de tudo. Hoje eu já faço. Hoje eu já faço. Há algum tempo eu tenho meu psiquiatra, minha terapia. Então, assim, para ser mediador, eu sempre digo quando eu estou na disciplina, gente, mediador, você tem que realmente ter o perfil, né? Para poder você atuar. E eu acho mais complexo, posso estar enganada, é muito mais complexo na escola, né? Porque você tem que atuar, você tem leis de proteção da criança e do adolescente, você também tem que lidar com a parentalidade de hoje. Exatamente. Então, eu digo assim, eu sou uma heroína porque eu comecei na década de 90, cheguei aqui no século 21, em pleno 2025, e fui me aperfeiçoando. Eu fiz um curso em Brasília, eu e a professora Tereza, sobre mediação. Na época não era nem voltada muito para o contexto da escola, mas nós fizemos na UNB, né? Um curso gratuito ainda tem, né? Vocês podem acessar. E assim, quando aparece, eu sempre estou fazendo ainda no contexto da escola, mas agora eu vou dar um resgate. Que tem conflitos também. Nossa, pra mim Você trouxe, né, essa questão que a época que você iniciou não era conhecida como a gente conhece como mediação. E como você acabou de falar, você veio de uma década e hoje você está já em 2025. Então, de lá para cá, veio muita mudança nesse contexto hoje. Então, assim, com a visão de antes e a visão de hoje, você vê assim que hoje a mediação, de fato, ela é importante e necessária na escola, e você vê muita diferença no impacto do que era antes para o que é hoje. Assim, olha, primeiro que voltando atrás, quando nós fazemos essa mediação, né, caderno, tal, pai e mãe, não era 100%, mas na maioria dos casos. E a situação, como eu falei, desse contexto, hoje você tem um cyberbullying, você tem crianças se matando, adolescentes se matando, né? Porque eu estava lendo, tem umas 2 semanas, uma menina, ela conheceu um rapaz da escola, Pela internet. na internet, mas eu não sei o nome, é uma pessoa de quase 60 anos, né? E, engraçado. Vou lá para isso, mas eu leio sobre. E aí, ele a induziu a itinerância. E aí, uma peça de tudo. E quando ele queria fazer algo mais, né, que ela se masturbasse na frente dele, usasse determinados brinquedos, produzida, 15 anos, ela não quis. E aí, ele divulgou as fotos. Divulgou o que aconteceu. Ela sofreu bullying na escola. Sofreu bullying, os pais, a escola, foi, se não me engano, foi nos Estados Unidos. E ela foi para tratamento, para psicólogo, para isso aqui, mas o bullying não acabou. E ela simplesmente se suicidou aos 15 anos. Por conta, né, desses, como chama, sites de relacionamento. Olha, sites de relacionamento, você vê também. Isso vale para homem também, né? Vale para homem também. E aí você vê hoje crianças e adolescentes, né, se suicidando, matando pessoas, sendo assassinos, né? Por conta de sexo, de desenvolver a sexualidade precocemente, de você ter um bem material, porque hoje a sociedade é mais ter do que ser. Exato. Né? Isso Bauman e Hippocrates fala, e outros tantos hoje, inclusive eu, aliás, a gente vive na sociedade e você tem que estar com a roupa melhor, você tem que ter um tênis melhor. Ora, na minha época, deixa eu colocar aqui para vocês, minha mãe é mãe solteira e ela teve 3 filhos. E ela bastava olhar pra gente. E eu não tive uma infância que uma criança deveria ter, eu não tive uma adolescência que um adolescente deve ter, não tive uma adultez, mas eu tive uma mãe. Mulher Maravilha. Né? E aí eu digo a ela, você criou o capital social, né? Você criou, educou em todas as intempéries. Você tem uma filha que é doutora, você tem um filho que é coronel, aposentado, você tem um filho que fez Cefet, que hoje é IFBA, era um dos melhores alunos, e depois ele foi fazer engenharia elétrica. E ele largou para ser um empresário, graças a Deus, está bem na vida. E a gente viveu uma época de poucos recursos,
que a gente ia de quichute com calça terral e se você tivesse um quichute sujo na segunda-feira, você era barrado, assim, o final de semana, por que você não pôs esse sapato? E isso pra gente não era briga nada, era uma professora querendo ter cuidado com você. Então, claro que tinha bullying. Hoje seria chamado de bullying. Eu, por exemplo, fui chamada de pantera cor-de-rosa. Você foi magrinha. A roupa que eu tenho eu tenho roupas guardadas, eu tenho 20 e poucos anos, eu tenho mais de 60. E 60. Então, daí, eu sempre fui assim, meu pai, assim, a minha família, assim. Eu sofri só. Eu fazia de conta que não era comigo. E quem fazia, praticava o bullying comigo? Meus amigos de meus irmãos, jogavam bola, meu Deus. Aí eu decidi, sabe o quê? Fazer de conta que não era comigo. Eles cansaram, também eu dei sorte, né? Eu dei sorte, porque eu tive essa ideia e eu também dei sorte que eles cansaram, eu cansei eles. Porque quando eles passavam e eu estava em ensaios, quando era cor-de-rosa, eu não esboçava. Daqui eu estava, daqui eu ficava, mas eu sabia que era feliz. Então eu cansei, eu tive sorte. Hoje a gente chegou numa situação que tá outra coisa hoje. Eu vou te pegar lá fora. E aí você não sabe, quando o dia vai te pegar lá fora, pode ter certeza que você já se pega lá fora. Né? Então, assim, tem essas questões. E eu não admito, vocês podem até dizer que eu sou da direita ou da esquerda, eu não brigo, eu não levanto bandeira. Eu sou a favor de todas as pessoas que sofrem. Eu acho que tem que ter dignidade e direito nessa sociedade. Preta, branca, mulata, pobre, rico, qualquer tipo de cabelo. Então, eu não brigo, eu não luto por bandeiras, né? Mas eu luto por justiça. Né? E a gente que é mediador tem que ter, como eu falei para você, um senso de justiça, de ouvir, de ter amor ao próximo também, que às vezes eu não vou mentir para você, da raiva saindo das situações. O pai desse não pode ter amor ao próximo, ele empurrou o carro no menino, quase mata o menino. Eu não tenho amor ao próximo desse jeito. Que ele, gostaria que ele ficasse preso, mas ele é réu primário, tem endereço fixo, aí vocês sabem mais do que eu. Pagou uma fiança e foi liberado, mas vai responder. Então eu posso dizer que eu tenho amor a um homem que foi lá e quase mata uma adolescente sem ouvir direito. Né? Mas na mediação a gente precisa ser imparcial. Nós que somos da mesma geração, estou esperando a sua. Fica à vontade. Sim. Pode ser você, pode ser você. Sim. Hoje, eu tenho duas gravações e eu usei. Você não sabe como a sua fala me deixa feliz. Sou professora. Sim. Seu trabalho toca os alunos, os pais. E aí eu faço o princípio que eu falo para eles, o princípio que eles deveriam ter, ensinar é um ato político. E hoje eu vejo que a igreja também quer a questão da violência. Sim, né? A violência social, a violência física, não só as questões, mas todo o corpo da escola, né? A questão do reconhecimento social de nós, professores, de educação. Né? E eu pergunto, como que você lidar com esse seminário em relação aos professores? Olha, eu vou te... Posso não? Olha, Vandite. Por mais que estejamos nessa situação, porque a situação do professor nunca foi boa. Né? Convenhamos. Já tivemos momentos bons, momentos difíceis, né? Mas a sociedade ainda nos respeita, e muito. Eu acredito nisso. Né? O que eu acredito também que nós deveríamos ser mais valorizados. Né? Atualmente, mais respeitados pelos alunos e por alguns pais. Essa é a nossa realidade. Se lá atrás, na minha época, minha professora olhasse para mim, eu estava olhando lá, sabe como é menino? E ela olhava e dizia, Ariadne, aquilo para mim era uma
batia assim no coração, meu Deus, uma professora muito comigo. Eu fui ensinada a respeitar um professor, desde cedo, meus irmãos. E vejo hoje, muitos, né, apesar da sociedade, na sua grande maioria, ela ter esse respeito por nós, e já foi apontado em pesquisas que é o bombeiro, que é o professor, que são os profissionais mais respeitados pela sociedade. O que a gente vê hoje, infelizmente, são pais ausentes. Estou falando do contexto da escola, do aluno, como você colocou, tirando o lado político que a gente vem receber bem mais, né, claro, por esse enfrentamento todo que a gente tem. Olha que eu tenho história, porque quase 40 anos não são 40 dias, né? E assim, hoje mesmo eu fiquei feliz, a gente saiu esse telefonema, pronto. Maria Helena, meu Deus, Maria Helena, olha, me desculpe, mas eu não sei. Ela, não, não se preocupe. Eu já sei, quase 40 anos de história, já é muito tempo. Sim, olha, me desculpe, ela, não, pronto, a senhora foi da minha banca, não nego, quando eu fui fazer minha defesa de mestrado. Assim, né? Aí você. Aí eu disse, sim, Maria Helena, e o que eu posso ajudar? Porque eu coloco assim, o que eu posso ajudar? Ela disse, não, que eu estou passando na loja da irmã do senhor, da tua irmã, da senhora, que fica perto da minha casa, deixar um presente para a senhora. Mas meu Deus, eu preciso. Ela, não, pronto. Eu preciso, porque eu penso assim, que a gente tem que respeitar o professor. Mas para respeitar o professor, precisa dar presente. Ela disse, mas não, a senhora conduz na visão dela. Então isso para mim, não pelo presente, o reconhecimento. Para o professor isso é tudo. Para mim isso é um tudo. Então, hoje, essa geração que está aí, infelizmente, tem uma família que não nos ensina, não estrutura para o respeito não só como professor, mas como funcionário, que é um funcionário da escola, o coordenador, aquele rapaz que está lá no portão abrindo e fechando, o porteiro, o que varre, o que faz a merenda. Então, assim, você encontra famílias, que a gente não vai dizer, a gente é muito respeitado, mas não é 100%, que vai lá, como a gente já viu casos aí mês passado, que a professora do reforço perguntou a criança porque ela não levou, a segunda vez que ela não levou o exercício pronto, e simplesmente no outro dia a tia, o padrasto e a mãe entraram na casa da professora, uma pessoa de 67 anos, e espancaram ela. Então, se você for ver, nós formos analisar que valores essa família está passando dos filhos. Que homem essa criança vai ser? Vivendo num ambiente desse. Desculpe me interromper, mas eu já vi uma escolinha, no bairro Nobre, um menino mordeu o coleguinha. A dona da escola foi lá e botou no cantinho de pensamento. No outro dia, os pais da criança colocaram aquela escola na justiça, que aquela escola é uma escola de porte menor, mas facilmente uma seleção de pessoas com mais condições. Sim. Aquela escola, a pessoa teve que fechar de alguma forma. Primeiro, abalou o psicológico. Imagina. A justiça pegou pesado porque era parente do juiz. Pronto. Arrasou. Quer dizer, essas crianças que um dia vão continuar a mão dele, futuramente vão fazer o quê? Vão fazer o quê? Né? Então você veja como é que funciona. O ponto o poder que os pais dessas escolas privadas, eu não estou aqui generalizando, mas a maioria. Um amigo meu estabeleceu, a aula começava às 7h10. Ele disse, olha, eu vou dar 15 minutos de tolerância, porque toda hora que ele ia começar a chamar, ele aí parou, vamos chegar a um consenso aqui. A aula começa às 7h10, pronto, eu vou dar até 7h25 para vocês chegarem. Por conta do trânsito, o pai e a mãe vai trabalhar, pronto. Válido para teste, todo mundo assinou os alunos. Ele passou para o coordenador, explicou por que foi arquivado, lá está o tupetinho. Teste. Chegou uma menina, 15 para 18. Sentou, ele disse, e aí? Eu quero um teste. Não, a aula é 7h10, acordamos que até 7h25 você entraria, chegaria, qualquer um de vocês. Ela você vai ver, saiu pelas coisas dela e já foi com o celular. Ele disse que mal ele tinha acabado de distribuir o teste, o pai, a mãe e a coordenadora pedagógica já estavam na porta da sala. Aí ele dá uma chance, pananã, e aí aquela conversa toda, porque os pais são clientes, né? E a escola, a depender, né, do faturamento, do número, da mensalidade cobrada, do número de alunos. Mas ele teve que colocar ela na sala, mas ele já tirou o direito, né, do professor, do que foi acordado com toda a turma passada para a coordenação pedagógica e para a gestão escolar. E ele fez o teste. E os pais ainda ameaçaram. Então, vejam que sociedade nós estamos vivendo. Como estão sendo formados essas crianças e esses adolescentes. Também aqui não estou generalizando, né? Então, assim, está mais difícil. A mediação está aí. Nas escolas particulares, eles têm
psicólogas, mas eles não querem que ninguém saiba que tem psicólogas, né? Porque não pode saber que tem psicólogas. Eu tenho amigas psicólogas de escola particular, elas não podem dizer de forma nenhuma. Né? E a psicopedagogia é outra. Tem um psicopedagogo, que ele é o especialista, que ele dá o feedback para o professor, que aquele aluno está, por exemplo, ele tem dislexia, dislalia, ele está com problema de visão, e o psicopedagogo está ali. E aí ele vai, junto com o professor e o coordenador, conduzir essa família para cuidar, né, desse aluno. Algumas escolas nós estamos até mais avançados que algumas escolas particulares que nós temos a sala de atendimento especializada, né? Enfim, faltando muito profissional para o cego, para baixa visão, o autista, mas eu acredito que a gente ainda está na frente de muita escola particular, porque na escola particular é o mundo do capitalismo mesmo, né? E aí, a mudança toda essa sociedade que a gente está vivendo, viu, colega? E que o professor deveria agora ser cuidado, e a gente, em algumas escolas, até tem guarda-costas, né? Infelizmente. Mas ainda somos muito reconhecidos pela sociedade. Então, é isso. Aliás, a gente agradece, né, o papo. Eu acho que esclareceu muita dúvida, né? Ficou muito claro para todo mundo. E para quem vai assistir, inclusive, a professora Tereza. Sim, por favor, tem nada de 15 minutos de cortar meu filho. Deixa a turma ouvir, já é uma aula praticamente. Bom, eu quero agradecer a vocês, né, pela oportunidade. Eu vim conversando com um rapaz do Rio de Janeiro, eu vou maravilhada por esses encontros e procuro dar o melhor de mim. Eu não sei se eu cumpri o que vocês tinham planejado, né? Se eu cheguei até onde vocês pensavam, né? Eu sempre me preparo, porque a gente sempre quer se preparar para tudo, né? Um profissional que se honra, que se respeite, por mais a gente não pode dizer hoje que a gente sabe tudo, a gente se prepara, né? Então eu me preparei mais uma vez, eu espero que eu tenha colaborado com o grupo, agradeço a vocês, né, ter feito esse convite. E, para finalizar, não basta, eu sempre gosto de tirar uma, duas fotos, que é para ficar lá no meu Instagram, porque tem lá minhas palestras, eu misturo social com profissional, porque não tenho mais tempo de fazer essas coisas não, entendeu? Pronto, e dizer a vocês que eu gosto muito, quando precisarem, podem contar comigo. Muito obrigada, muito obrigada. Eu particularmente, Pode cantar lá? Então, pode botar para gravar. Colocou? Boa noite a todos. Estamos iniciando aqui mais um podcast, né, sobre mediação. Estamos com a turma de Direito, na disciplina de mediação. E convidamos, né, nossa mediadora para falar um pouco sobre a mediação escolar. Peço que você se apresente, né, para o pessoal. Em primeiro lugar, perdão? Não, pode falar. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao grupo, né, por me escolher para nós estarmos aqui nesse encontro. E a amiga Tereza, parceira de 15 anos por aí. Bom, eu sou Ariadne Araújo, eu sou pedagoga, psicopedagoga, mestra e doutora em família na sociedade contemporânea pela Universidade Católica. Participo de grupos de pesquisa Família e Mudança da Universidade Católica e de Gestão Social Sustentável na UFES. Sou palestrante, organizadora de livros, escrevo artigos, enfim, o que a vida acadêmica nos leva. Atuei por quase 40 anos como professora, primeiro do magistério na rede estadual de educação da Bahia, e depois, os últimos 28 anos, como coordenadora pedagógica. Saí trabalhando com a EJA na questão dos exames supletivos, né? Os alunos que estão na EJA, para terem sua vida escolar de forma mais rápida, né, para ser concluída, eles buscavam os exames supletivos, que eles são chamados de exames supletivos. Me aposentei tem 2 anos, mas continuo sendo convidada para palestras, jornadas pedagógicas, faço muita entrevista lá na Rádio Cardeal com Márcia Mendonça, enfim, os alunos, né, que quando convocam, eu vou, enfim. E esse período todo eu trabalhei com mediação quando ainda não era chamada de
mediação. Né? Vamos dar início, né? Algumas perguntas que a gente vai ter esse debate para entender mais um pouquinho sobre o que é a mediação, como é que ela funciona no âmbito jurídico. E Estela vai dar início a uma pergunta, né, sobre a mediação. Fica à vontade. Inicialmente eu gostaria de saber de você, como você conceitua mediação a nível tipo assim, a dos princípios do ECA e da lei da mediação. E de que forma essa mediação escolar ela se diferencia da conciliação e da arbitragem, no caso, outro método de resolução de conflitos? Antes de responder, eu sempre gosto de contextualizar rapidinho, porque a gente bate assim mediação. Mediação é algo que a gente tem há pouco tempo, né? Vamos dizer assim, estudos. Mas a gente parte da Europa, né? Da Suécia propriamente dita e da Finlândia na década de 70, quando casos de bullying e de outras questões envolvendo abusos, né, preconceitos nas escolas. Depois a Noruega se junta e para que campanhas sejam feitas para evitar que esse tipo de situação ocorra nas escolas. Daí vai percorrendo, né, todo mundo e, claro, o pico de toda essa questão foi aquele atentado em Columbine High School em 1999, quando os dois estudantes, né, eles sofreram bullying a vida inteira e aí eles mataram professores e colegas. E aí o mundo todo acordou a importância de se voltar para a escola, né? De estudar o que estava acontecendo. E aí a gente tem que entender que em cada época, cada contexto, nós temos situações diferentes. Bom, chegamos para o Brasil, nós tivemos casos também de violência, de bullying, e aí com a lei de mediação em 2015, nós sabemos que a mediação, antes quero colocar que o primeiro ministério a usar a mediação foi o Ministério do Trabalho, mas somente o Ministério do Trabalho. Com a lei da mediação de 2015, ela deu espaço para que outros setores da sociedade fizessem uso da mediação. E aí a mediação foi passando, né? Nós fomos conhecendo a mediação, nós fomos estudando a mediação, nós fomos formando mediadores. E hoje é uma profissão ser mediador em qualquer âmbito, em qualquer contexto. Bom, então quando ela chega para a escola, ela não chega de uma forma, vamos dizer assim, pautada no direito, a princípio. Né? Porque na minha época, e aí eu sempre gosto de ir e vir, porque é bom que as pessoas contextualizem a situação. Na minha época não existia bullying. Apelidavam a gente, mas a gente não tinha trauma nenhum, a gente não ia psicólogo, a gente não planejava o assassinato do colega porque era preta, porque tinha o cabelo trançado, porque usava óculos. Eu vivi uma época maravilhosa, ainda não tinha isso. Não tinha essa concorrência de roupa melhor, tênis melhor, porque o fardamento era um fardamento. Mas é lógico, se muda a sociedade, as transformações, infelizmente, nos trazem coisas boas, mas também nos trazem coisas não tão boas, né? Situações não tão boas. Então, o que começa a acontecer? A necessidade. E como é que a gente mediava? Eu posso dizer que eu já mediava na década de 1990, mas era assim, acontecia um problema, brigas, muitas brigas, por causa de namorados, brigas porque moravam-se numa mesma viela e o pai largou a mãe e foi morar com uma outra mulher e constituiu uma outra família. Então eles brigavam dentro da escola por questões que eles traziam de fora, muito mais por questões que eles traziam de fora do que pelo próprio contexto da escola. É óbvio que já existia um apelido, qualquer coisa assim. Então, como é que nós, né, a gestão, coordenação pedagógica, que também a gestão nós fazemos, nós convidávamos os pais. Olha só a mediação aí. Nós convidávamos os pais
para que os pais comparecessem e nós pudéssemos dizer o que estava ocorrendo na escola. E nós tínhamos um livro onde nós relatávamos tudo o que aconteceu, o que vinha acontecendo, até chegar àquele ponto. Então, nós mediávamos dessa forma. E vou dizer, nós tínhamos muito êxito. Lógico que esse êxito não era 100%, mas nós tínhamos. Hoje, com a mediação, você já precisa ser preparado, você precisa estudar, você precisa se especializar para você mediar qualquer conflito. Hoje é uma profissão ser mediador. Você tem que ter um perfil de mediador, né? E a mediação, voltando, porque você tem a conciliação, né? A conciliação, você não pode obrigar as partes, né, a participarem, né? Não tem o melhor, não tem o definido, não tem o certo, não tem o errado, não é? E o juiz vai, claro, homologar aquilo que ocorreu. Na arbitragem, e aí eu digo, é necessário um profissional realmente da área de direito, ele vai utilizar a lei, né? Porque diz lá que pode ser qualquer pessoa maior de 18 anos que possa mediar, conciliar, né, situações como essa. Na minha opinião, não. Eu acredito que tenha que ser um profissional de direito. A pessoa, de um modo geral, tem uma formação. E é por isso que tem, a professora Tereza também tem lá na própria universidade, que eu sou professora das disciplinas Sociedade, Família e Mediação de Conflitos no contexto da escola. A especialização em Psicologia Jurídica e Mediação de Conflitos. Então, justamente para você saber lidar, né? Você formar, você praticar. Nas escolas ainda, nós não temos leis aqui. Nós temos uma lei, e aí eu vou pescar, porque todo mundo pesca Claro, em podcast, né? Faz parte em podcast, e eu vejo lá Ana Beatriz Barros e outros mais, eu também vou pescar aqui, que é a lei, nós temos a lei 9.522 de 2020 na rede pública municipal de ensino, que institui o programa de mediação escolar nas redes públicas. Então já instituído, já há um preparo na rede pública municipal da nossa cidade, preparando mediadores para não só evitar, como mediar o conflito quando ele já está instalado. Então, cada estado no país, e aí eu já vou respondendo aqui na minha cabeça, tudo o que vocês já tinham colocado, né? Trouxe, mas a gente vai falando, vocês vão perguntando. Nós não temos uma lei que diga que ela valha para todo o território nacional. Nós temos cartilhas como essa, leis, né? Eu trouxe aqui a cartilha que o desembargador Nunes, no estado de São Paulo, né? No estado de São Paulo, ela é de 2018, para que as escolas em São Paulo utilizem essa cartilha. Ainda nos tempos atuais? Ainda nos tempos. Ela foi divulgada, né, em 2018. É óbvio que aqui dentro dessa cartilha, que foi um marco, ela já sofreu alterações em alguns municípios de São Paulo ou não, certo? Mas é um documento de São Paulo. Em uma aula também que eu dei uma palestra sobre justiça restaurativa na escola, uma aluna já me trouxe uma cartilha de Belo Horizonte. Então, assim, são documentos que estão sendo elaborados de acordo com, vamos dizer assim, a política, né, municipal, a política estadual, para que a gente tenha um olhar voltado para esses conflitos no contexto da escola, certo? Então, assim,
As escolas ainda aqui em Salvador continuam mediando da forma como eu falei para vocês. Né? Nós não temos ainda nenhuma lei, nenhuma cartilha que nos dê respaldo.